Santa Catarina de luto. Homem ataca creche em Blumenau e deixa 4 crianças mortas e 4 feridas. E você vai ver também. Portadores de necessidades especiais que precisam de aparelhos terão linha de crédito especial na Caixa Econômica. Governo federal sanciona a lei que determina que Delegacia da Mulher deve funcionar 24 horas no país. A Lesc faz homenagem à Casa Açoriana de Imbituba. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Quarta-feira, 5 de abril de 2023. Mais uma vez, o estado catarinense amanhece de luto. Desde as 9 horas da manhã, a informação que circulava é que uma escola havia sido atacada no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, uma escola particular. Um homem entrou e deferiu golpes contra crianças que estavam na área do parque. Até então não se sabia a gravidade da situação e todo mundo ficou alarmado com a notícia. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, enfim, se dirigiram para essa escola e foram em busca de salvar essas crianças. O Corpo de Bombeiros chegou, a polícia também, e foi constatado no local o óbito de 4 crianças, entre 5 e 7 anos, 3 meninos e uma menina, que estavam na sua escola no dia normal. Um homem de moto pulou o muro dessa escola, que estava com 40 crianças nela, e deferiu golpes na cabeça e no tórax das crianças com uma machadinha. Ele portava 2 machadinhas. E as professoras, bravamente, que viram aquela ação, acabaram escondendo as outras crianças. E mesmo assim, ele tentou atacar outras delas. O homem se evadiu do local e acabou prestando depoimento e se entregando à polícia, quilômetros depois do crime. Ele está sob custódia e, nesse momento, a investigação do motivo disso acontecer está decorrendo na capital do estado. Bernardo acabou sendo uma das crianças atingidas, Bernardo da Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Passebe Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Marchin Barbosa, de 4 anos. Segundo a polícia, o homem de 25 anos que pulou o muro da creche e fez essa barbárie com essas 4 crianças, se entregou. E agora também a atenção se volta para outras 5 crianças que estão em atendimento no Hospital Regional de Blumenau, aonde passam por procedimentos cirúrgicos. Esse homem suspeito, ele já teve passagens pela polícia por porte de armas e drogas. O delegado Ulisses Gabriel falou sobre essa investigação. A Polícia Civil de Santa Catarina tomou ciência na manhã de hoje acerca de um atentado praticado em uma creche na cidade de Blumenau. Prontamente nós deslocamos uma equipe da DIC, da Divisão de Investigação Criminal, para o local, fazer o primeiro levantamento e também para autuar em flagrante o indivíduo que praticou esse crime, que está na central de plantão policial, eis que ele se apresentou depois de tirar a vida de 4 crianças e tentar contra a vida de outras 3 crianças. Nós deslocamos também a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, foram 2 equipes, a Divisão de Sequestro para fazer o levantamento de campo e a Divisão de Repressão a Crimes Informática para realizarem uma busca em aparelhos de informática e telefones celulares desse indivíduo para verificar se há a participação de outros e como ele praticou esse atentado. Uma equipe da CORE também está se deslocando para o local, tal qual a Delegacia Geral, através da minha pessoa e também dos diretores de inteligência e da Diretoria Estadual de Investigação Criminal.
o que já está acontecendo nesse momento. O delegado Ulisses Gabriel também já chegou no local, através da locomoção em helicóptero. O governador do estado, Jorginho Melo, lançou nota de pesar e luta oficial no estado, também devido a essa situação. Outras autoridades também já se manifestaram sobre o caso. A região do Vale do Itajaí, vários municípios suspenderam aulas, inclusive as universidades federais, algumas outras universidades hoje em luto pelas crianças que acabaram falecendo nesse ataque. O homem está sendo interrogado nesse momento na central de flagrantes, lá da região de Blumenau, com todo o staff amparato da Polícia Civil de Santa Catarina. Como eu disse, o governador Jorginho Melo já se deslocou para a localidade. Dentro de mais alguns instantes deve proferir aí a sua entrevista coletiva falando sobre essa questão do ataque. Voltando para a informação para o sul do estado, devido muita gente ter divulgado fake news, o que infelizmente acontece inclusive numa hora dessa, as pessoas estavam falando de outros ataques. A Polícia Civil e a Polícia Militar do estado de Santa Catarina falam que não existe nada disso. Não existe corrente de ataques, não existe nada relacionado a outras escolas. Foi uma situação isolada até o momento. As investigações vão caminhar e aí sim as informações oficiais serão passadas. A Prefeitura Municipal de Criciúma e de outros municípios da região sul, por exemplo, também divulgaram informações falando sobre a segurança das suas escolas, o que de fato está acontecendo. Lembrando, foi um fato isolado, onde ele não adentrou a escola por medidas normais, como aconteceu lá, infelizmente, em Saudade, em 2022, quando o criminoso entrou pela porta da frente. Não, esse homem pulou um muro da escola. Então, os pais, os responsáveis nesse momento devem manter a calma em todo o estado de Santa Catarina e não compartilhar principalmente fake news. Acompanhar as informações nos órgãos oficiais, nas redes de emissoras oficiais, as redes de televisão, de rádio, enfim, para não criar mais pânico. A sociedade de Blumenau já está muito chocada, já está muito triste, assim como todo o estado, e a gente também aqui da TV Primavera se solidariza com os pais, com os familiares, com a comunidade de Blumenau, do qual a gente chega também, porque é uma situação muito, muito desesperadora e triste, avassaladora, que a gente não tem a dimensão da dor desses pais. Como um pai disse em entrevista coletiva agora há pouco, o que só nos resta é aproveitar os bons momentos. Fica a nossa solidariedade a todo o povo de Blumenau. Em breve, mais informações na nossa programação. Começa a edição, vamos começar essa edição com um dado importante também sobre a divulgação do Banco Mundial do relatório econômico da América Latina e do Caribe sobre a pandemia da Covid. De todos os países da América Latina e do Caribe, o Brasil foi o único que não teve reversão de progresso na redução da pobreza. O relatório mostrou que o país teve a melhor recuperação dentro desse período da pandemia. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia. Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia.
O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. As pessoas que têm necessidade de cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos para ter qualidade de vida agora vão contar com uma linha especial de financiamento da Caixa Econômica Federal. Os contratos vão ser liberados a partir da próxima semana. A instituição anunciou o lançamento de uma linha de crédito para esse público ainda este mês, com empréstimos que vão variar entre R$ 5.000 a R$ 30.000 para compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Quem tiver interesse, basta pedir o crédito diretamente nas agências do banco. Coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a linha de crédito terá juros mais baratos que os do mercado, com subsídio do governo federal, e taxas de 6% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Além dos equipamentos tradicionais para pessoas com deficiência, a linha de crédito pode financiar a adaptação de imóveis e até de veículos para esse perfil, que também poderá financiar a manutenção, a revisão e o reparo de produtos. A seguir, lei determina que Delegacia da Mulher deva funcionar 24 horas em todo o país. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação, que conquistou no Calvário. Especial Sexta-feira, dia 7 de abril. Sexta-feira da Paixão de Cristo. Às 9 horas da manhã, com a entrega do sangue do Cordeiro para a completa proteção de toda a sua casa. E disse o Senhor: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do Show da Fé. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunhos de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. A Páscoa deste ano vai ser cara para os brasileiros. Os produtos típicos da época registraram um aumento nessa semana, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. A cesta de consumo tradicional para a Páscoa ficou 12% mais cara do ano passado para cá. O patamar é quase 3 vezes superior à inflação do mesmo período, que é de 4,8%.
Os brasileiros que deixarem para ir às compras na última hora vão encontrar um preço mais salgado. Os produtos típicos para a data são todos mais caros, de acordo com cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Entre os alimentos que mais subiram no acumulado dos últimos 12 meses, destacam-se os ovos de galinha, com 27,3%, a cebola, 22,8%, e alguns itens industrializados, como o bolo pronto, com 14,5%, o atum, 13%, a sardinha em conserva, 11,5% e o bacalhau, com 10,9%. Para alguns especialistas, o resultado reflete as adversidades que atingiram a economia nacional nos últimos anos. Um deles foi a entre-safra do leite, produto que é matéria-prima importante dos chocolates. Problemas esporádicos de oferta, como o encarecimento da cebola e dos ovos, também pesaram no bolso das famílias. O consumidor deve ficar atento aos preços praticados no comércio até a véspera da Páscoa. A pesquisa não mostra o valor definitivo que o consumidor vai encontrar. O presidente Lula sancionou a proposta que diz que o funcionamento da Delegacia da Mulher e Programa de Combate ao Assédio passem a funcionar 24 horas por dia. A lei prevê que as mulheres sejam atendidas por mulheres, mesmo onde não há delegacia específica. O projeto sancionado pelo presidente Lula define o funcionamento 24 horas por dia, incluindo domingos e feriados, para as delegacias da mulher em todo o país. O texto já foi publicado no Diário Oficial da União. Também foi sancionado um projeto que cria programa de combate ao assédio em órgãos públicos e em instituições privadas que prestem serviços ao governo. A lei sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher foi proposta em 2020. Hoje já existem delegacias da mulher que funcionam com atendimento ininterrupto. É o caso de 2 unidades no Distrito Federal e de algumas em São Paulo. As mulheres que procurarem por atendimento devem ser atendidas em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. Já no caso das cidades onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deve ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. A lei também prevê que os policiais passem por treinamento para acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. As delegacias especializadas também terão de disponibilizar um número de telefone ou uma forma de contato eletrônico para acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. O número de pessoas que jogam games caiu no Brasil no último ano. Os especialistas atribuem esse número à diminuição das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Com mais opções de entretenimento disponíveis, as pessoas estão saindo mais de casa, reduzindo o tempo que elas gastavam na frente das telas. Segundo dados da pesquisa Game Brasil, 70,1% dos brasileiros afirmam ter o costume de jogar jogos eletrônicos, uma queda de 4,4 pontos percentuais em relação à pesquisa do ano de 2022. O levantamento também mostrou diminuição de 2,3 pontos percentuais no número de pessoas que colocam videogames entre suas principais formas de diversão, de 84,4% em 2022 para 82,1% neste ano. O número de entrevistados que apontam os jogos eletrônicos como sua principal forma de diversão oscilou negativamente de 76,5% para 75,3%. Os dados nacionais seguem uma tendência observada também em outros países. Em seu relatório anual sobre o mercado de games global, divulgado no dia 15 de março, a consultoria Newzoo identificou uma queda média de 20% no tempo que as pessoas gastam jogando videogames no último ano. Os especialistas atribuem esses números à diminuição das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Com mais opções de entretenimento disponíveis, as pessoas estão saindo mais de casa e reduzindo o tempo que elas gastam na frente das telas. No Brasil, a queda parece ter afetado em especial as mulheres. Elas vinham sendo maioria entre o público que consome jogos digitais no país, de acordo com as últimas edições da pesquisa Game Brasil. Neste último levantamento, os homens voltaram a ser maioria, com 53,8% dos jogadores se identificando como sendo do sexo masculino.
Apesar da incerteza econômica, o mercado mundial de arte cresceu no ano passado e superou os níveis anteriores à pandemia, de acordo com o relatório anual divulgado pela Arte Basel, que organiza a Feira de Arte Basileia, e pelo Banco Suíço BS. O documento destaca que 2022 pode ser descrito como um ano de divergências, já que as vendas mundiais de arte foram ainda maiores do que as que foram registradas em 2019, ou seja, antes da pandemia, alcançando 67 bilhões e 800 milhões de dólares, o equivalente a 343 bilhões e 870 milhões de reais. E ainda segundo o relatório, o crescimento veio do segmento de alto padrão. O mercado norte-americano se recuperou com força, assegurando assim a liderança desse mercado novamente. Mas na China continental e em Hong Kong, as vendas registraram queda devido à rigorosa política de combate à Covid-19. Para a Arte Basel, foram os avanços na arte digital que haviam impulsionado esse segmento, apesar da desvalorização recente das criptomoedas. Aliás, a popularidade da arte digital, de filme ou de vídeo, aumentou consideravelmente, passando de 1% das vendas em 2021 para 5% no ano passado. Ainda mais quando apoiada pelos certificados de autenticidade digital, pois tem uma grande relação com a mudança, mostrando como a arte continua evoluindo e se adaptando à sua época. A seguir, a Lesc faz homenagem à Casa Soriana, Freguesia Santana de Vila Nova de Imbituba. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos. Estou aqui para lhe dar uma palavra que venha fortificar o teu coração. Amém, Jesus? Que hoje está escrito lá em Salmos 27, Conselhos do Salmista Davi. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Minha amada, não tenha medo de nada, mas aí tem um segredo para você ser uma mulher que vence, uma mulher abençoada, que está também lá no mesmo Salmos, né? Aqui no mesmo Salmos, 27:14. Aqui está o segredo. Nós temos que esperar no Senhor, nós temos que nos animar, porque Ele fortalecerá o nosso coração. Amém, Jesus? Agora eu vou ler o Salmo aqui no 14 para você certinho. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E espera, pois, no Senhor. Minha amada, o Senhor tem grandes coisas para você. E olha, você tem que ser uma mulher muito abençoada com esta palavra. O Senhor vai estar te ajudando. Não tenha medo. Não importa o que falaram de você. Não importa o que pensam de você. O salmista Davi, ele enfrentou muitos inimigos, mas ele sabia buscar a presença do Senhor. Ele sabia se animar no Senhor. E ali ele era fortalecido. Amém, Jesus? Olha, seja uma mulher muito abençoada. Você é uma mulher que vence, e fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar.
Olá amigos, Pastor Elvis falando diretamente aqui do Shopping do Povo, Avenida São João, número 815, ao lado da nossa sede estadual de São Paulo, com mais uma super dica de um dos nossos produtos. Aqui na minha mão está o livro Não Se Esqueça, do filho e pregador Kenneth W. Hagin. Esse livro ele vai te ensinar do que não se esquecer para tomar posse e adquirir as bênçãos garantidas na palavra de Deus sobre a sua vida. Também um livro com poucas páginas, de fácil leitura, você pode presentear alguém e você pode se presentear. Não somente este livro, mas uma variedade de outros produtos você encontra através do nosso site www.spovo.com.br ou através de um dos contatos que aparecem aí no seu televisor. Não se esqueça, não somente de adquirir esse livro, mas também de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Até mais! Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação, que conquistou no Calvário. Especial Sexta-feira, dia 7 de abril. Sexta-feira da Paixão de Cristo. Às 9 horas da manhã, com a entrega do sangue do Cordeiro para a completa proteção de toda a sua casa. E disse o Senhor: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. Mais de 325 mil acidentes de trânsito foram registrados no ano passado e devido à maioria deles ser causado por motos também suspeitas de embriaguez. Nos últimos 2 anos, a mistura de álcool e direção matou mais de 2.400 pessoas no país. Os números de acidentes causados por embriaguez ao volante no ano passado foram praticamente o dobro dos registrados em 2021. E nesse ano, a situação continua preocupante. Só nos primeiros 3 meses já foram contabilizados 539 acidentes causados por motoristas embriagados. Médicos e especialistas alertam que a presença do álcool no organismo compromete a maioria dos sentidos, como visão, percepção e capacidade de julgamento. Vale lembrar que, por menor que seja a quantidade de álcool ingerida, beber e dirigir é crime. Lamentavelmente, diversas famílias brasileiras são devastadas diariamente pelo ato de pessoas inconsequentes. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram atropeladas por motoristas que assumiram o risco de beber e dirigir. Larissa Rodrigues de Assis se formou em Direito há 1 semana e deixou uma filha de 8 meses. Ela estava em uma moto, atingida por um carro em alta velocidade. Testemunhas disseram que o carro invadiu a pista contrária em alta velocidade para fazer uma ultrapassagem e que o motorista tentou fugir do local. No boletim de ocorrência, os policiais relataram que ele estava com um hálito etílico muito forte, não conseguindo ficar em pé e estava com olhos avermelhados. Ainda em Minas Gerais, no último final de semana, o ciclista Eduardo Lobato, de 41 anos, morreu depois de ser atropelado enquanto pedalava na BR-040, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu a moção de aplauso à Casa Soriana, Freguesia Santana de Vila Nova, do município de Imbituba, pela celebração dos 270 anos da imigração açoriana pela região e pelo trabalho de resgate cultural realizado por essa instituição.
A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso à Casa Açoriana Freguesia de Santana de Vila Nova, do município de Imbituba, no sul do estado, pela celebração dos 270 anos da imigração açoriana na região. Considerada uma das freguesias mais antigas do sul do Brasil, fundada em 1752, a Casa Açoriana foi inaugurada em 2018, como um espaço responsável pelo resgate e o fortalecimento da cultura de base luso-açoriana em Imbituba. O deputado Volney Weber, proponente da homenagem, destacou a importância desse resgate cultural. Imbituba celebra 270 anos dessa imigração, aonde no ano de 2018 eles inauguraram a primeira casa açoriana, inaugurada em Imbituba, e que nesse momento ela oportuniza diversas ações dentro da casa, desde o artesanato, palestras, relacionamentos, aonde eu tenho dito que bom que essa casa existe, porque é um ponto de encontro desta gente, dessa cultura, O presidente da casa, Ronaldo Augusto, recebeu a homenagem. A Casa Açoriana, ela vem para reavivar essa cultura deixada pelos açorianos. Então, completamos agora em julho 5 anos de Casa Açoriana, junto com os associados. A casa ela é aberta para a comunidade, para que a comunidade, a escola, consiga entender essa imigração, esse legado deixado pelos portugueses açorianos, que desbravaram o nosso litoral de Santa Catarina, deixando hoje essa cultura, essa herança, que vem de Florianópolis, São José, e vai até o sul, Laguna e o norte do estado. E antes de encerrar esse dia tão triste no estado, a gente ainda tem que falar da emoção da final do Catarinense, para trazer a informação para o torcedor do Criciúma, que alguma hora dessa tarde, conversei agora há pouco com o pessoal do Ingresso Nacional, que é o site que está disponibilizando esses ingressos, em algum momento dessa tarde, 100 ingressos serão colocados à disposição da torcida do Criciúma a R$50, que vai ficar na arquibancada inferior lá do estádio do Brusque. Então, a qualquer momento pode entrar esses ingressos aí e se esgotarem rapidamente, como aconteceu ontem com os 350 ingressos colocados à venda para a torcida do Criciúma, que em 2 segundos acabaram. Então, se você quer tentar a sorte novamente, é só ficar aí atualizando o site e esperar uma hora que dê certo. Boa sorte, bom jogo. A torcida do Criciúma, vai ao estádio, vai para Brusque, mas ainda a direção não divulgou a quantidade de ônibus que vai colocar à disposição desses torcedores. Boa sorte aí a quem for fazer essa tentativa. E hoje a gente fica por aqui com essa edição do Informe Região, desse dia 5 de abril, tão triste aqui para o estado catarinense, onde 4 crianças acabaram perdendo a vida depois de um crime bárbaro, onde um homem entrou em uma creche e acabou fazendo essa chacina na região de Blumenau. Nesse momento ele continua sendo ouvido por autoridades na área central de Blumenau, os delegados regionais, o delegado estadual, melhor dizendo, Ulisses Gabriel, está presente também, assim como diversas autoridades. O governador do estado, Jorginho Melo, concede entrevista coletiva a partir das 3 horas da tarde, também já está em Blumenau, como diversas outras autoridades, e agora se espera aí as informações das 5 crianças, que ainda estão internadas no hospital, estão em estado estável, como disse a nota do hospital agora há pouco, mas que a gente torce para que elas saiam bem fisicamente e, como também alguns pais disseram, mentalmente, porque algumas crianças acabaram presenciando o ataque, estão repetidas vezes falando do assunto, do qual agora será um tratamento coletivo para o município de Blumenau. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando que essas e outras notícias você vai acompanhar também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. Um abraço, nossa solidariedade de toda a nossa equipe da TV Primavera ao povo do Vale do Itajaí.